Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vocês já devem ter percebido que nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre dividendos aqui nos vídeos do grupo, porque com a variação muito grande, com a desvalorização da carteira, é muito importante que a gente foque cada vez mais na renda e não tanto no preço da ação. Isso dá uma certa tranquilidade. Então a gente já viu como é importante focar na renda e não no preço. A gente já viu como a variação da renda é menor do que a variação do preço no longo prazo. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um indicador que eu considero fundamental para a gente investir baseado em dividendos. É o Yield on Cost. Ele tem um nome meio esquisito em inglês, mas é apenas o valor de dividendo que você recebe hoje frente ao custo que você teve na hora que você comprou. Vocês vão entender melhor logo depois da vinheta. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. A gente já falou aqui algumas vezes que as empresas elas dão resultado maior quando você pensa no longo prazo, porque você está trabalhando junto com o crescimento da própria empresa e junto com a própria economia do país. Então, se você pensar hoje, por exemplo, o Brasil ele tem uma economia muito maior do que a do início do século, a de 20 anos atrás, e isso se reflete em resultados maiores das empresas. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu fiz uma planilha simulando uma compra de VEG exatamente no dia 2/1 de 2001. Como vocês sabem, a VEG tem o código WEGE3. O estudo de hoje não representa recomendação de compra ou de venda da ação, apenas um estudo mostrando quanto que essa ação se valorizou e quanto ela está pagando ainda de dividendos. Então aqui vocês já podem ver a planilha que eu fiz com todos os dividendos e todos os juros sobre capital próprio que a VEG distribuiu desde 2001 até agora em 2018. Então eu quero que vocês foquem nessa parte aqui toda da tabela e a gente vai perceber que compramos 300 mil ações, gastamos R$ 405.000 a R$ 1,35 cada ação no dia 2 de janeiro de 2001. E aí a gente começou a receber dividendos e a gente não fez mais nada com elas, a gente esqueceu essas ações. Vejam que eu não estou reinvestindo dividendos, eu não estou fazendo nada disso. É importante a gente falar que eu peguei inclusive o gráfico que não tem ajuste para dividendos, bonificações, desdobramentos e etc. Então é exatamente o gráfico padrão aí do preço que estava a cotação nesse dia. A gente consegue ver exatamente o preço dela aqui, abertura R$ 1,35, mínima R$ 1,26, fechamento R$ 1,32. Eu estou fazendo a compra exatamente pelo valor da abertura. Vejam também que era uma empresa que tinha muita pouca negociação na bolsa, só 26 negócios nesse dia. Então quer dizer, a empresa cresceu muito mais também do que a média do mercado. E aí, a gente tem aqui, ó, de 2 de janeiro de 2001, a gente comprou 30 mil ações. Aí, o que aconteceu? No dia 15 de fevereiro de 2001, a gente já recebeu R$ 3.000, 1 centavo de dividendo por cada ação. Depois, no dia 13 de junho de 2001, a gente recebeu de juros sobre capital próprio líquido já 2,7 centavos, que deu R$ 8.109. Aí 14/12 de 2001, a gente já recebeu 2,8 centavos e 3,2 centavos de juros sobre capital próprio. Então, somando os dois, a gente ganhou quase R$ 18.000. Somando esse primeiro ano, a gente teve R$ 29.000 de dividendo para um investimento de R$ 405.000. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o yield on cost é 7,18%. E aí a empresa começou a crescer, o lucro dela começou a crescer cada vez mais. E aí a gente passa aqui para o ano de 2005, que inclusive foi o ano que a VEG começou com uma nova política de distribuição de dividendos, que ela paga metade do lucro líquido dela exatamente nessas datas. Então, desde sempre, ó, se a gente pegar fevereiro, março, junho, julho, setembro e dezembro, se você pegar em 2017 é igualzinho. Fevereiro, março, junho, julho, setembro e dezembro.
tá? Então sempre ela distribui exatamente nessas épocas. Aí a gente tem aqui, ó, em junho já estava ganhando R$ 38.700 apenas desse primeiro dividendo. Quer dizer, esse primeiro dividendo já era maior do que o total recebido em 2001, quer dizer, 5 anos depois. A gente tem aqui, ó, no total de 2005, R$ 81.000 que a pessoa recebeu. E esse R$ 81.000 dividido por R$ 405.000 representa 20%. E aí a gente vai passando ano após ano, a gente percebe que o ritmo de dividendos já não é mais um crescimento tão acelerado como foi exatamente naquele período de 2003 a 2007. E aí a gente vem para essa tabelinha aqui, ó, essa tabela que a gente montou aqui. E a gente vê aqui, olha só como é bacana a gente ver isso. A gente tinha aqui, ó, em 2001, 29 mil de dividendo. Em 2002 diminuiu um pouco para 15 mil. Aí depois de 2003, 54, 2004, 79, 2005, 81, 2006, 94, 2007, 148 mil. Quer dizer, você já está ganhando 5 vezes mais dividendo. Esse valor que você recebeu somente em 2007 significa 36% do valor investido. Então, quer dizer, você investiu 405 mil, 6, 7 anos depois você já estava recebendo 36% desse valor. É claro que esse período aqui foi aquele período de alta forte da bolsa, as empresas cresceram muito, elas foram beneficiadas por preços de commodities mais altos, mas serve como um bom exemplo para a gente ver. Aí depois a gente vê que esse valor aqui de dividendo ficou parado mais ou menos até aqui 2012, ó, 134, 118, 149, 156, 148. Mesmo assim, a empresa continuou pagando excelentes dividendos, ainda mais se você pensar que o teu valor investido foi 405 mil e depois ela conseguiu dar outro salto de lucro. Ó. Aí ela agora já começou a pagar 192, 202, 215, 202 e 192. Então, quer dizer, ela já está pagando aí 50% daquele valor investido lá no início em 2001. E é exatamente esse que é o conceito de yield on cost. Ele significa mais ou menos que em uns 25 anos a 30 anos mais ou menos, você vai comprar uma empresa por um determinado valor. Vamos imaginar como nesse exemplo que você investiu 400 mil e depois de 25 anos ou 30 anos, se essa empresa ficar bem, se ela continuar crescendo, como foi o caso de VEG pelo menos até agora, ela vai gerar para você uma renda exatamente igual a esse investimento. Então, esse é um conceito muito utilizado por pessoas que procuram renda, que procuram ganhar no longo prazo e que entendem ações como patrimônio. Quer dizer, imagina que você tivesse, por exemplo, um imóvel. Você compra um imóvel hoje por um valor e daqui a 30 anos ele gera de aluguel em um ano, não em um mês, em um ano, o valor daquele imóvel que você pagou 30 anos atrás. É claro que a gente tem problemas de inflação, 400 mil de 30 anos depois não vai ser igual a 400 mil do início, mas mesmo que a inflação aí seja corroída por 4 vezes ou 5 vezes, é uma rentabilidade bem interessante, é uma rentabilidade aí que a gente está falando de 20% a 25% sobre o valor investido em termos reais. Tá? E aí, só para a gente completar aqui, a pessoa que fez aquele investimento lá de 405 mil reais, ela hoje tem em ações da VEG, já depois de um desdobramento em 23 de junho de 2015, e da bonificação atual agora, que aconteceu em abril, tem 780 mil ações a R$ 17,18 cada uma. Quer dizer que aqueles 400 mil se transformaram em 13 milhões e 400 mil, fora 2 milhões e 100 que a pessoa recebeu de dividendos. E botando no cálculo da XTIR, a gente teria aqui 29,80% ao ano de retorno, isso sem incluir nada de reinvestimento de dividendos, apenas o preço da ação parado com os eventos societários que acontecem. Eu tenho um outro caso aqui de Grendene, por exemplo, um investimento de 191 mil, mas em 2006,
que se transforma aqui, antes desse desdobramento, em 810 mil, quer dizer, uma X-TIR de 19,43% ao ano, e a gente começa a verificar aqui aquele aumento do yield on cost também. Então, pensem nisso na hora de investir, peguem boas empresas e empresas que tenham potencial de crescimento. É claro que essas que eu apresentei aqui já deram um crescimento lá atrás, dificilmente elas vão conseguir crescer as mesmas taxas, mas se vocês conseguirem buscar empresas com crescimento grande nos próximos anos, vocês vão conseguir esse efeito positivo na carteira de vocês. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos, abraços, pensem muito nesse conceito e bons investimentos. Tchau, tchau.